O pastor José perguntou se vocês têm alguma dúvida, né? Se ficou alguma coisa na mente. Ó, Rafa, você pode aumentar um pouquinho, né? Minha voz é bem baixa. E eu gostaria, né, de dar uma passada em Mateus 24. E aí, se caso surgir dúvidas, aí seria bom que os irmãos deixassem isso. Aí, Rafa, pode baixar um pouquinho agora para não prejudicar o áudio. Eu queria pedir a você que não fique com vergonha, né? Às vezes você ficou com uma certa dúvida. Ô pastor, mas e aquele caso, e naquela situação? Aí seria bom você se manifestar. Mas eu gostaria de falar principalmente esse principal sermão, porque é quando o próprio Jesus explica para os seus discípulos em relação do fim. Mateus 24, amém? Jesus tinha entrado na cidade de Jerusalém, todos estavam clamando hosana, era o rei que estava entrando naquela cidade, e Jesus chega no templo, e aí quando ele está saindo do templo, Mateus 24, verso 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Vamos ver com quem Jesus está conversando, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E ele fala, os discípulos estão descendo do templo, olha para Jesus e fala assim: olha Jesus, que estrutura linda, né? Que maravilha. Jesus fala, está vendo tudo isso? Vai derrubar, vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra, como não tem hoje o templo em Jerusalém. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? O que Jesus acabou de falar, a destruição do templo. Que sinal, aí eles perguntam outra coisa, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles perguntaram três coisas ao mesmo tempo. Senhor, quando vai acontecer essas coisas, que é a destruição do templo de Jerusalém? E qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, antes de responder, ele tem a mesma cautela que Paulo tem, quando Paulo vai falar a respeito da vinda do Senhor. Ele fala assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. O que é cautela? É cuidado, né? Que ninguém vos engane. Aí agora ele começa a explicar. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. A palavra aqui é a mesma que ungido. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras, rumores de guerras, não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, nação contra nação, reino contra reino se levantariam. Obviamente, Jesus não estava falando que aqueles discípulos estariam presentes nesses momentos, mas quem eles representam? A igreja, que somos nós. Já se levantou nação contra nação, sim ou não? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e antes disso, várias nações contra as nações. Mas todas essas coisas, é o fim? Não, são o princípio de dores. Então, com quem Jesus está conversando? Com os discípulos. Então entregarão vocês, vos hão de entregar para serem torturados e mortos. E sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Quem carrega o nome de Cristo são os cristãos. E serão odiados. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas. São poucos? Muitos. E enganarão a poucos? Não, enganarão a muitos. Por isso Jesus já começa a falar: cautelai-vos que ninguém vos engane. E por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? O pecado. O amor de muitos se esfriará. Não de todos, de muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
A palavra perseverar e paciência é a mesma, né? Ela tem o significado de suportar sem mudar de posição. Está ligado a uma resiliência, a capacidade de não mudar a sua postura em detrimento de um sofrimento. Então, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Até o fim do mundo, não, até o fim da sua vida. E este evangelho do reino, este não é outro evangelho. Paulo fala que se alguém anunciar outro evangelho, é anátema, é maldito, né? E este evangelho do reino, que é o evangelho que Jesus sempre pregou, é o mesmo evangelho da graça, tá? Não existe dois. Será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Irmãos, Jesus já respondeu, deixa sua Bíblia aberta. Os discípulos perguntam, quando vai acontecer essas coisas? A destruição do templo de Jerusalém. E qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Jesus faz toda a trajetória e chega e diz assim, então virá o fim. E ele encerra, mas depois ele vai continuar dando os pormenores, detalhes. Aqui ele já concluiu a resposta. E aí ele fala assim, olha, o evangelho vai ser pregado em todo mundo para testemunho. Por quê? Porque quando Jesus vir e todo olho vê, ninguém vai poder falar, mas eu não ouvi falar. Por quê? Porque todos já tiveram o testemunho de Cristo. Esse é o objetivo de o evangelho ser pregado em todo mundo. Deu para entender? Sim ou não? Porque se o evangelho não fosse pregado e Jesus aparecesse, o povo ia olhar e falar assim, quem é esse? Mas não, o evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Aí sim Jesus pode aparecer, e aí sim as pessoas podem ser julgadas segundo as suas obras, porque agora estão conscientes de quem é aquele que apareceu. Ele terminou e respondeu o que é o fim. Só que ele continua a falar a partir de um período da última metade da última semana. Que é isso? Os 7 últimos anos. Não tem isso? A última semana de Daniel? Aí Jesus começa a falar onde começa a segunda metade. E ele fala assim, quando, pois, virdes, vocês verem, que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, isso vai ser a abominação desoladora que Daniel diz, está no lugar santo, quem lê, atenda. Ou seja, na verdade ele está dizendo o seguinte lá, que vai ser colocada a imagem da besta, quando o anticristo se manifesta. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque isso vai ser colocado em Jerusalém. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Algumas pessoas vão dizer, isso aqui está falando lá do ano 70. Não está falando do ano 70, não. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que estiverem amamentando aqueles dias, provavelmente porque não vão conseguir correr. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, ou talvez a sua tradução está aflição, é a mesma palavra, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Aqui Jesus está falando, quando você vê a abominação desoladora, fuja porque iniciou a grande perseguição, a grande tribulação, como nunca houve, e nem vai haver outra, evidentemente. No verso 21, fica com esse verso guardado na cabeça. Jesus está falando do contexto da grande tribulação. Então foge, corre, quem estiver na Judéia. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, morreriam todos. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Talvez você fale, pastor, os escolhidos aí é o povo judeu. Nós vamos ver que não é. Nós somos a nação eleita, o povo, a nação santa, o povo escolhido. Né? Você, o tempo todo canta que você é escolhido de Deus. Mas nesse momento aqui, nós às vezes tentamos colocar que não é a igreja que é escolhida. Somos nós que somos escolhidos. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, né, ou aqui, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. O que Jesus está dizendo? Olha, eu já estou avisando, já estou predizendo
Vocês já estão avisados. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, também não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que ele está dizendo? Se falarem que ele está dentro de casa, não vai. Se falar que ele está em qualquer lugar, não vai procurar ele, porque vai ser evidente. Como é um relâmpago que sai de lá, do oriente, e se mostra até o ocidente, assim será o Filho do Homem na sua vinda. Então, no período da grande tribulação, muitas pessoas vão começar a tentar enganar o povo, falando que Jesus está ali ou ele está lá, para que as pessoas vão lá até Jesus. E vão surgir muitos falsos cristos. E Jesus fala, eu já vos tenho predito, eu já estou avisando. Então não vai me procurar, porque eu vou me mostrar. Deu para entender? Sim ou não? Alguma dúvida? Verso 29. Então, e logo depois da tribulação daqueles dias, que é do verso 21 que ele está tratando, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Só uma pergunta, se o sol escurecer, a lua não der sua luz e as estrelas não estão no céu, o céu fica claro ou escuro? E de repente vem um relâmpago, como um relâmpago, um brilho, a glória de Cristo como um relâmpago. Tem como não ver? Não. Por isso que ele está dando o cenário da vinda. Ele fala, o sol vai escurecer, a lua não vai dar luz, para que a glória seja só dele. Nem o sol, nem a lua, nem a estrela vai roubar o brilho de Cristo. Só ele vai aparecer naquele dia. E ele diz, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá sua luz, as estrelas caem do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, lembrou do arrebatamento? Do céu, com poder e grande glória. A expressão glória é brilho. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, ao som de trombeta, zoeira, os quais ajuntarão, esse aqui é a reunião, os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Vão reunir, congregar todos eles. Até aqui, Jesus deixa claro o seguinte, olha, quando aparecer a abominação desoladora, aqueles que estiverem na região do epicentro, ou seja, do local mais próximo ali, na Judéia, foge, né, não volta para buscar nada. Assim que você percebeu que foi colocada, estabelecida a abominável da desolação, você foge. Quem estiver na Judéia, né? Isso não é uma palavra para quem está no Brasil, por exemplo. Tá certo? Nós não estamos na Judéia. Começa a fugir, porque lá vai começar uma perseguição terrível. Não só lá, mas lá é o início de tudo. Então ele fala, porque haverá então grande tribulação, e que nunca houve, como nunca há de haver. As pessoas vão ficar preocupadas, e muitos vão tentar acalmar a igreja, falando, Jesus está aqui, vem para cá, para essas casas, para tal lugar que Jesus está lá. Não é para procurar Jesus nesse período, porque quando ele vier, ele vai se manifestar em glória, logo depois da tribulação daqueles dias. E a igreja vai saber isso quando? Quando o sol escurecer, a lua não der a sua luz. O mundo vai achar que é um simples eclipse, né? Um eclipse solar, lunar, e as estrelas sumiram de repente. Mas a igreja, nesse período, vai estar ciente que esse é o último sinal para aguardar, aí sim, nesse tempo, a qualquer momento Jesus poderá aparecer. E aí ela vai estar na expectativa. E aí os anjos vão vir para quê? Por que os anjos vêm acompanhando Jesus? Porque eles que fazem a separação do joio e do trigo. Lembra que Jesus fala para os discípulos? Não arranque o joio, né? Deixe que cresce junto com o trigo. Porque na vinda, os anjos vão separar o joio do trigo. E aí, essa é a tarefa deles. Eles vão juntar. Deixa eu fazer outra pergunta. Até aqui, tudo bem? Porque aqui é importante para mim poder explicar a segunda besta, tá? Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Quando você lê só esse texto aqui, você não percebe, mas se você lê em Lucas 21, 29, fala assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. E ele fala que é para você olhar para todas as árvores, não só para a figueira.
Muitas vezes nós atribuímos a figueira aqui à nação de Israel, para tentar jogar todo esse conteúdo de que Jesus respondeu para os seus discípulos, como se isso não fosse dar conta da igreja. Por exemplo, isso não se refere à igreja, isso se refere apenas ao povo judeu. E aí, vamos jogar que a figueira é. Mas olha o que Jesus fala da figueira. Jesus sempre fez parábola pegando coisas naturais, né? Vamos pegar aqui a semente. Um semeador saiu a semear, coisas do campo. Então ele pega, olha a figueira e todas as árvores, lá em Lucas 21, verso 29. Ele fala assim, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus está falando, olha para a árvore, quando ela deu broto, né, então está perto do verão. Você já sabe disso. Quem é mais novo não sabe, não mexe com terra, mas quem trabalha com terra tem essas noções. O próximo período vai ser a primavera. Por que você sabe? Eu olhei ali para a árvore. O próximo período vai ser o outono, porque eu olhei para a árvore e percebi. Não é? A própria natureza vai te dando sinais do próximo estágio. Não é isso? E Jesus está falando, a figueira, olha para ela e olha para todas as árvores. Porque quando começa a dar brotos, né, está próximo ao verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, ou seja, que ele acabou de falar, quando vir abominável desolação, etc. e tal, a tribulação, quando vir todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Quando eu vou saber que ele está próximo às portas? Quando eu ver todas essas coisas. Ele pegou um paralelo de uma árvore, que deu um broto, e logo em seguida vem o verão, para comparar com o sinal da árvore para o verão, é similar ao sinal da vinda de Cristo para que ele apareça. Deu para entender? E aí ele fala assim, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual é essa geração que ele está dizendo? Não é a geração dos discípulos, é essa geração que viu os sinais da abominação desoladora. Deu para entender também? Aquela geração que vê, por exemplo, a imagem da besta, não vai ter outra geração, não vai se levantar outra depois dela. Aquela é a última geração. E é o contexto que ele está falando, porque ele já tinha encerrado, né, no verso 14, o assunto até o fim da história. Mas no verso 15 ele reinicia uma explicação detalhada em seus pormenores. E ele termina falando aqui, né, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode falar, Gil. Glória a Deus. Queridos, o pastor Felipe está dando alguma pausa e perguntando se alguém tem alguma dúvida. Então, Mateus 24, ele traz todas uma sequência do que irá acontecer. Tem alguém que tem alguma dúvida com respeito à parte dos sinais? Quer perguntar? Tem alguém que tem alguma dúvida e que perguntar? Pastor, eu gostaria de perguntar sobre o sol escurecerá, a lua não dará luz. Interessante é que isso vai acontecer para que depois não haja explicação da NASA. Né? Não, é um sol que apareceu, foi uma luz que apareceu. É interessante que isso não vai estar no calendário terrestre, irmãos. Está previsto um eclipse para tal dia, né? Sempre a NASA quer explicar, mas não vão achar explicação para esse dia, irmãos. Jesus só está dizendo para quem? Para os seus discípulos. Os irmãos estão entendendo tudo, não estão entendendo nada. Irmãos, pode fazer, irmãos, está na hora de perguntar, tá? Nós não vamos seguir a sequência, né, da rotina dos nossos últimos dias. Hoje é para perguntar, irmãos. Por isso que ele está parando. Irmãos, alguém tem alguma dúvida? É para perguntar, justamente para perguntar. Vinícius. O versículo 20 aqui. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que ele quis dizer com isso? Irmão, eu creio que é porque é o seguinte, naquele período na Judéia, no sábado, ninguém trabalha, tá certo? Então está todo mundo assim, livre para poder te achar na rua. Embora pode não ser isso, né? Mas eu acredito o seguinte, lá em Israel, o povo não trabalha no sábado. Então se você for fugir no sábado, está todo mundo parado sem trabalhar. Vai ficar mais fácil de encontrar. Isso porque eu creio sim. Embora existam comentários que falam que é porque o judeu não pode caminhar mais do que 2 quilômetros no dia de sábado, né? Você já leu isso também, né? Então, mas eu acredito que está mais ligado à questão de ser encontrado.
Porque imagina, todo mundo, uma nação inteira parada, digamos no Brasil, um feriado. No feriado, todo mundo está fácil de te achar, né? Então, eu creio que está ligado a isso. Mas o interessante nesse texto, que está dizendo, orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então, nessa questão, a gente pode pensar que se nós orarmos, Deus pode mudar o dia da volta de Cristo? Aí, me pegou, rapaz. Não é isso? Ele estava esperando. Não é isso, irmãos? A gente pode orar, e se eu orar e pedir, porque realmente quando eu fiz uma exegese desse texto, está dizendo assim, vocês podem pedir a Deus. Isso. A irmã está com dúvida. Pastor, eu preciso voltar para buscar as coisas. E Jesus está dizendo, olha, não volte porque aconteceu aquele dia em diante. Aquele dia em diante. Explica sobre isso, pastor Felipe. De voltar para buscar as coisas. Ah, sim. É porque a fuga vai precisar ser rápida, né? Por exemplo, imagina que você percebeu que a abominação desoladora já foi estabelecida. Não volta para dentro de casa. A fuga tem que ser imediata. Porque não vai dar tempo de ficar procurando as coisas. Ah, eu vou levar aqui meu pente, meu documento, vou levar... Não. Quem está no telhado já desce e foge. Ficou sabendo. Assim que soube da notícia, foge. É isso que ele está falando. Da rapidez que você tem que fugir, porque realmente não vai ser brincadeira, irmão. Quando a Bíblia fala que ali vai haver uma grande tribulação, perseguição muito grande, vai começar pelo menos ali, então é porque realmente precisa fugir aqueles que estão ali. Pode falar, irmão. Deixa a irmã lá falar. Para que eles não sejam... Só essa parte. De todos pegos. Por exemplo, na grande tribulação, não são todos os crentes que vão ser torturados e mortos. Evidentemente que não. Por isso a Bíblia fala que foi abreviados aqueles dias, porque senão não salvaria nenhuma carne, né? Ou seja, ninguém estaria vivo para a vinda. E Paulo fala, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Não é todos que vão passar por isso, né? Evidentemente que não. Contudo, vai haver uma perseguição em algum lugar. Eu não quero dizer se é todo o planeta ou se vai ser naquela região do Oriente Médio só. Lá eu tenho convicção que vai ser, né? Eu só não sei dizer se ela vai estender em todo mundo, vai ter essa capacidade de se estender em todo mundo. O que Jesus fala é o seguinte, o que ele revela é que quem estiver naquela região ali precisa fugir rápido e Deus vai achar um lugar para esconder eles, para guardá-los, tá? Irmãos, isso também nos remete lá a Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor fez uma estátua imensa e mandou reunir todos daquela região, para que ninguém sabia o que ia acontecer naquele dia. Era uma reunião formal, um encontro que teria de todos os liderados de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor, eles chegam ali, irmãos, Nabucodonosor então determina uma ordem, que quem não adorasse aquela imagem seria o quê? Seria morto. Então Jesus está dizendo, olha, vai se levantar uma estátua e ele vai querer receber a adoração. Se vocês ouvirem isso, não vão para essa reunião, fujam. Porque essa reunião é uma pegadinha, irmãos. Exato. Vamos colocar nessa questão. É uma pegadinha para que quem for vai ter que adorar, que se não adorar vai ser morto. Ok. E para onde ir? Qual a orientação da palavra? E para onde fugir então? Ele fala assim, olha... Só lembrando que isso vai acontecer na região de Jerusalém, irmãos. Fujam tá? para, lá, o verso 16, fujam para os montes. Achou aí? Por que fugir para o monte, irmãos? Porque do monte você tem uma visão mais ampla, não é? Você consegue enxergar o que está acontecendo embaixo. Acredito que sim. Mais alguém tem alguma pergunta? Aí ninguém te pergunta. É isso também, essa mesma pergunta? Lá, isso. Porque do lugar mais alto a pessoa consegue enxergar lá embaixo, né? O que está acontecendo. Raildo. O pastor Felipe, duas perguntas que eu quero fazer para o senhor, duas dúvidas. O versículo 28 de Mateus 24 diz, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntaram as aves, né? As águias. Aí eu tenho uma dúvida, né, do que significa esse versículo, sempre tive curiosidade. E outro versículo que eu queria perguntar para o senhor, eu sou curiosa mesmo, tá? É no livro de Apocalipse, né, que eu ia perguntar ela para o senhor, onde fala
Oh, Jesus, separei. Da mulher lá que o dragão persegue, é que eu separei aqui, misturei tudo aqui agora. Aí que fala assim que ela foge, o dragão lança a cauda. Eu queria que o senhor me explicasse o que é aquela mulher que dá a luz, né? E ela é perseguida e ela foge, né? É esse versículo que eu queria que o senhor me explicasse, por favor. Obrigada. Tá certo. Bem, esse verso 28, você percebeu que eu pulei ele, não percebeu? Porque iria atrapalhar o contexto lá, porque eu iria ter que fazer justamente uma pausa para voltar nele. Mas foi bom que eu já concluí o assunto, agora não tem problema. Quando fala onde estiver o cadáver, aí se juntará as águias, isso me remete à vinda de Cristo, e aí quando ele termina a sua descida, lá em Apocalipse 19, verso 17, tá ok? Que vai falar assim: vi um anjo que estava no sol e clamou, isso quando o cavaleiro do cavalo branco está descendo, já. Um anjo que estava no sol clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne dos homens, e livres, e servos, e pequenos e grandes. Aí, quando eu pego o contexto da vinda de Cristo, o único momento que eu vejo essa expressão ligada a cadáver e a ave é aqui em Apocalipse 19. Tá certo? Quanto à mulher de Apocalipse 12, esse é um texto tão complicado. Por quê? Isso. O que eu disse lá, né? Tá ligado? Agora, quanto à mulher, ela tem vários símbolos. Ela, ao mesmo tempo que ela representa Maria, ela que deu a luz ao menino, né? Ela representa Israel e ela representa a igreja em determinados momentos. Então, por exemplo, quando você começa a pegar a figura lá, Apocalipse 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. É uma visão que João está tendo. Uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa e 12 estrelas na sua cabeça. Essa primeira parte aqui, você vai lembrar do sonho de José, lembra dele? Que José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas, porque ele era a 12ª, né? As 11 estrelas estavam ali. Essa visão está ligada à visão das 12 tribos de Israel, né? Ao pai, à mãe e as 12 tribos. E essa mulher está vestida com isso, está vestida com toda essa promessa que vem das tribos, né? Que recai sobre a igreja no fim dos tempos. E aqui, irmã, ela começa a falar, por exemplo, e deu uma luz a um filho. Olha, aqui no verso 5, está falando da Maria, literalmente da mãe de Cristo, né? Mas só que essa mulher vai mudando de figura ao longo do tempo. E quando ela fala, por exemplo, de uma parte que vai ser protegida no deserto e uma parte que vai ser perseguida, está falando justamente dessas duas características. Uma parte do povo que vai morrer e vai ressuscitar na vinda também, vai morrer durante a grande tribulação, e uma parte que vai ser guardada durante a grande tribulação. Guardada é protegida, né? Que não vai ter sua vida preservada. Deu para entender? Amém, irmãos? Sobre Mateus 24, depois eu gostaria de concluir. Só mais uma coisa, tem mais alguma pergunta? Então posso continuar aqui? Mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguma pergunta? Deu para esclarecer as dúvidas? Deu para esclarecer algumas dúvidas? Que são várias? Então tá bom. Vamos seguir qualquer coisa, irmãos. O pastor Felipe vai dar essa pausa, a gente volta aí. Tá? E vamos passando os assuntos. Houve uma pergunta só a respeito do milênio. Não vamos falar hoje de milênio. É muita coisa. Vai desnortear muito. Né? Senão vai sair muito fora. O milênio seria uma oportunidade boa para o pessoal do Rio de Janeiro vir, né? Tá certo. Irmãos, até aqui, Jesus já deu a resposta que os discípulos queriam. Jesus, qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Jesus fala até o verso 14, então será o fim. A partir do verso 15, ele retoma uma explicação detalhada da segunda metade da semana, que é quando começa a grande tribulação, não é 7 anos, mas é 3 anos e meio. É a partir desse momento que começa a grande tribulação, a qual Jesus diz, né? Quando colocar a abominação desoladora, então começa essa perseguição. A partir de então, Jesus fala e ele já diz todos os sinais e fala assim, olha, quando você vê uma árvore dando brotos, é porque a próxima estação será o verão. Então, quando você vê acontecer todas essas coisas,
que ele acabou de dizer, que é a abominação desoladora, uma grande perseguição, então vocês já sabem que está próximo às portas, a vinda de Cristo. Então, quando? Nesse período você vai saber, tá certo? Por isso, ele fala assim, ele fala assim, que quando vir todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Verso 36. Mas, daquele dia e hora exata, o dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando ele fala que o dia e hora ninguém sabe, na minha Bíblia tem uma divisão, não tem aqueles, entre os versículos não tem aquelas explicações? Acabou fazendo a separação, né? E aí acaba dando a impressão que são dois assuntos diferentes, mas não é. O capítulo não foi escrito com separações. É um texto inteiro. Jesus está continuando o assunto. Ele fala, quando você vê isso aqui, então você já sabe que está à porta, mas o dia e a hora ninguém sabe. Ele está falando o seguinte, ele não está falando assim para nós agora. O dia e a hora ninguém sabe. Porque primeiro precisa acontecer os sinais. E aí depois disso, aconteceu os sinais, então é agora? Não. Aconteceu o sinal, digamos que ficou um breu, ficou tudo escuro. É agora? Não, você não sabe a hora certa. Você não vai saber. Embora você já tenha todos os sinais, agora sim você precisa ficar alerta, porque então, a qualquer momento, pode aparecer. Aí ele fala, porque como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Casavam-se, davam-se casamento. Casar é pecado? Não. Mas o que ele está falando? Ele está falando da promiscuidade, da sexualidade ilícita. As pessoas estão tendo relações assim, né? Imagina, no dia de hoje, como já é, né? Eu vou ficar, né? Fica com um, fica com outro, casando-se e dando-se em casamento, se entregando num relacionamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então, até aquele dia, acontecia isso. A partir desse momento, não tem mais. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E lá em Lucas 21 vai falar assim, que será também como nos dias de Ló, né? O que aconteceu com Ló? O mundo estava na perversidade. E aí, quando eu estou falando de mundo, eu estou me referindo às cidades de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim, eram 5 cidades que estavam ali. E aí o que acontece? Ló está lá no meio daquela geração perversa. Olha que figura linda. Antes de Deus derramar a ira sobre aquelas cidades, o que ele faz com Ló? O anjo vem e arrebata ele. Leva ele de um local para outro, não é isso? Manda ele correr, ele estava andando devagarzinho aqui, pegou ele e arrastou ele. A mulher de Ló vai olhar para trás, né? Uma figura aí não muito importante. Poderia se aplicar às 5 virgens loucas, né? Que não obedecem à voz do seu Senhor. Então, Ló foi literalmente arrebatado de um lugar para o outro para ser salvo. E isso é a mesma figura da igreja. Estavam lá no pecado, na promiscuidade, até o dia em que veio o Senhor, tirou a igreja, né, na figura de Ló, e então derramou a sua ira. E não perceber, verso 40, então 2, estando no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Veja bem, irmãos, aqui eu entendo como o próximo texto vai falar dos 2 tipos de virgens. Porque você vê que 2 estão no campo, trabalhando. 2 estão no moinho, trabalhando, falando de pessoas que estavam fazendo a mesma obra. Não é isso? E aí você vê, um é levado e o outro é deixado. E aí vai acontecer o quê? Vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigiai dentro desse contexto. Qual é o contexto? Vai acontecer tudo isso, você vai ficar sabendo. Então, verso 33, quando vir essas coisas, aí você fica atento, porque aí sim, você já não sabe mais, já aconteceu todos os sinais. Imagina que eu marco com você de ir na sua casa. Fala assim, Rafael, eu vou na sua casa. E ele fala, rapaz, eu tenho um monte de visita para receber, mas eu não quero receber ninguém, só você. Então eu vou fazer um acordo com você. Eu vou bater palmas 7 vezes e vou parar. Aí você vai saber que sou eu, tá certo? Tá combinado? Eu chego na casa do Rafael de surpresa e entro lá para a porta dele afora. O que ele vai falar? Você mentiu para mim. Você não cumpriu o acordo. Você me deu sinais e veio antes dos sinais.
Você me deu sinais e não cumpriu os sinais. Quando você bateu palma 3 vezes, você já entrou aqui dentro. Então, Jesus deu os sinais e fala, depois que todos eles se cumprirem, então fique atento. Porque aí o dia e a hora exato, irmão, presta atenção, dia e a hora exata, ninguém sabe. É isso que ele diz. Eu não creio que Jesus não sabe o dia e a hora hoje, tá, irmão? Ele está dizendo aqui na condição que ele estava aqui, esvaziou a si mesmo, né? Depois, quando ele ressuscita, ele fala assim, todo o poder foi me dado no céu e na terra, né? Quando ele tem todo o poder, ele tem também o poder de saber todas essas coisas, evidentemente, né? Jesus fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes contigo, né? Porque quando o verbo se faz carne, ele se esvazia. E, evidentemente, ele se torna, em partes, dependente do Espírito Santo para todas essas coisas. E aí ele fala, ó, a mim não me foi revelado nesse momento, como homem. Ele não está falando aqui agora que ele não sabe o dia e a hora, tá certo? Agora, irmãos, por isso que no capítulo 25 vai dar a parábola das 10 virgens, onde você vai ver 2 classes de pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, né, em partes, mas uma vai ser levada, uma classe, e a outra vai ser deixada, e depois vai bater na porta, Senhor, abre-nos, apartai-vos de mim, né? Porque ele diz lá no 25, verso 12, né? Olha o que ela chama no verso 11, Senhor, Senhor. Jesus fala, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Lembra? Se eu sou Senhor, eu sou seu dono. Se você não me obedece, então por que você ainda me chama de Senhor? Senhor, Senhor, abre-nos. E ele diz, em verdade eu não vos conheço. Né? Lembra que ele fala isso com aquelas pessoas que dizem, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome... E chamando Jesus de Senhor, Senhor também. Aí ele fala, olha, apartai-vos de mim, não vos conheço. Né? Apartai-vos vós que praticais iniquidade. Eram pessoas que, de fato, faziam a obra de Deus, mas sem ter um compromisso com Deus. Eram casca, né? Do lado de fora, a reputação deles era maravilhosa, mas o caráter era um sepulcro caiado, como Jesus fala. Sepulcro, né? Uma tumba, era pintada, bonitinha, né? Do lado de fora, mas por dentro tinha o quê? Um cadáver, estava morto. E aí Jesus fala também nessas circunstâncias, sepulcros caiados, do lado de fora lindos, né? Religiosos, plenamente admirados, respeitados, recebem nome de homens de Deus, mas por dentro estavam mortos espiritualmente, não tinham mais vida, né? E aí é um contexto importante aqui para nós vigiarmos, para não sermos essas virgens loucas porque acha que está no reino, mas está completamente fora do reino. Deixa eu dar uma pausa de novo. Tem alguém que tem alguma pergunta? Sim ou não, irmão? Eu queria deixar... Pode falar, pastor. Irmãos, tem alguém que tem alguma pergunta com respeito a isso? Josi, pode fazer. Não, pode perguntar. É bom para esclarecer. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de alguém também. A maioria. Pode perguntar. Qual é a sua dúvida? Está ouvindo? Aí eu lembrei também, antes de eu falar da mulher de Ló, né, que olhou para trás. E ao mesmo tempo eu fico pensando assim, quando Jesus voltar, né, que essas pessoas, algumas pessoas vão estar preparadas, lógico, né, e vai ter chance, por exemplo, eles aqui, nossa... Eu não estou conseguindo elaborar a pergunta, mas na minha mente... Pode ser da maneira mais simples, né? Maneira que você entender. Tipo assim, essas pessoas vão ter oportunidade, por exemplo aqui, fujam para os montes. Algumas pessoas vão poder ter aquela oportunidade de subir, né? Ai, pastor, eu não estou conseguindo elaborar. Eu entendi o que você está dizendo. É o seguinte, subiu a igreja. As pessoas que foram deixadas para trás vão ter uma segunda chance. Isso, não. Não. Por exemplo, quem estiver no campo, não volte para trás para buscar. Então, todas essas pessoas, elas têm aquela oportunidade, né, de ir. Mas algumas pessoas vão ficar pensando, por exemplo, igual a mulher de Ló.
algumas pessoas vão Vão ficar pensar, apaixonadas vai com o que pensar no filho, vai pensar nas coisas materiais, entendeu? Todas essas pessoas têm aquela oportunidade, mas algumas pessoas vão ficar assim, Apegadas às coisas do apegado mundo. em alguma coisa e querer voltar e acabar ficando, entendeu? Mais ou menos assim, vai ser um monte de perguntas. Entendi. O que acontece? Interessante é que dentro dessa questão vai caber aquela questão de um vai subir e o outro não vai poder subir. Quer Isso, dizer que a mas salvação essa é pessoal. É porque essa fuga, ela ocorre bem antes da vinda. Essa fuga ocorre no início da perseguição. Entendeu? Deu para entender? Essa fuga não acontece no dia da vinda. A fuga, quando você vê a imagem da besta estabelecida, vamos dizer assim, fica mais fácil. Então foge de lá, porque vão ter 3 anos e meio, ou seja, tempos e metade de tempo, em que vai haver uma perseguição para que todo mundo adore aquela imagem. Se alguém por acaso ficar e não quiser fugir, ele vai correr o risco de ter que passar pela tortura e morte. Por quê? Se ele não se prostrar diante da imagem, ele vai morrer. Então ele já tendo luz, sabendo que aquele é um sinal para fugir, e não fugir, ele está sendo, em partes, ele está colocando o seu próprio corpo em risco. Ele vai falar assim, ó, então eu estou concordando em ficar, mesmo correndo o risco de não dobrar meu joelho diante da estátua. Ô, Josi, interessante, Josi, dentro dessa colocação que você colocou, que você passou, é por isso que Jesus está dando os sinais, e os discípulos estão perguntando. Aí Jesus remete ao dia de Noé, como foi no dia de Noé. Ninguém dava ouvido. Significa distração, as pessoas estão distraídas. Então Jesus está chamando a atenção dos discípulos para prestar atenção nos sinais. Olha, ficam atentos, porque vai acontecer isso. Aí o sol escureceu e a lua não deu força, aí a NASA vai tentar achar uma explicação, os noticiários vai sair. Está acontecendo um eclipse, mas ninguém previa. A gente já está entendendo, Jesus está perto. Então são sinais que vão aparecer. Aí você pensa assim, mas eu não vou poder voltar para ver meus filhos, tentar resgatar alguém. Aí você pensa o seguinte, se os sinais estão acontecendo, eu tenho que estar atento ao quê? Aos sinais. Isso, mas o primeiro ponto aqui que ele está dizendo, que na região que vai acontecer isso é em Jerusalém. Talvez isso chegue uma partícula aqui no Brasil, mas vai ser uma convocação geral, mas isso vai acontecer especialmente aonde? Em Jerusalém. Nós temos que estar atentos, irmãos, aos sinais. Aos sinais. Imagine que eu estou vendo os sinais e não aviso meu filho. Tá certo? Eu estou sendo... A última não, pode fazer. A última. A última. Ô, pastor, é igual a NASA, eles estão programando uma vinda de Jesus falsa. Não sei se você ouviu isso na internet. Vai falar do Blubim. Então, assim, eles estão programando assim, igual a gente acredita em Jesus Cristo, né? Alguns lugares em Maomé. Então, o projeto deles é fazer com que tipo assim, parecer uma imagem de Jesus e os anjos, né? E que nós, assim, muitas pessoas vão ficar despercebidas. Imagina no céu aparecer uma imagem de Jesus. E será que isso tem a ver com o anticristo, com o governo, né? Veja bem, a gente não pode descartar nenhuma hipótese, né? Tecnologia e tal. Só que com a proposta aqui, a gente trazer somente um conteúdo bíblico, eu tenho medo de trazer algum conteúdo que possa estar ligado a um alarme que se faz na internet, que há muitos que querem só cliques e compartilhamentos, etc. E acabam sendo adeptos de uma teoria da conspiração sem muitas provas, né? E aí começam a ter provas em cima de vídeos de outros que foram feitos e etc. e tal. Por exemplo, você está falando do projeto ARP do Blubim, né? Eu não posso vir aqui na frente da igreja e doutrinar a igreja e dar uma palavra definitiva se não for pela palavra, né? Então, nesse caso, eu prefiro me omitir nessa resposta, porque eu não posso ignorar a possibilidade, mas também eu não posso confirmar isso para a congregação, porque a Bíblia fala que se eu acrescentar ou tirar uma palavra do Apocalipse, eu vou ter uma parte das pragas aqui, né? Todas elas. Então, eu não quero cair nessa dificuldade, não. Mas é uma questão do videoconferência, né? Do videoconferência de um governo onde ele estabeleça, pode usar essa ferramenta para aparecer. E pode não usar. Pastor, Pode fazer falar, a pergunta do versículo 3 ao 5. É o seguinte. De Mateus? Mateus 24. 3 ao 5. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, aos seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos,
Quando serão essas coisas e que sinal haverá de virar da tua vinda ao fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como que esse personagem irá aparecer para enganar o povo? Veja bem, irmãos, a gente tem, por exemplo, no Brasil, um camarada tipo o Henrique Cristo. Eu não acredito que ele está ligado a esse aqui no sentido literal, porque o Henrique Cristo não... As pessoas que seguem ele sabem que ele não é Jesus, sabe? E tem muitos seguidores, né? Para mim, ele é uma piada de mau gosto. Mas a palavra Cristo aqui, é Messias também, significa ungido. Ah, Jesus Cristo é Jesus ungido. Eu creio que está ligado assim, ó, eu vou estar fazendo a leitura do grego, eu sou ungido, e vai enganar muitos com o nome de ser ungido, de serem apóstolos, pastores, mestres, e usar isso para enganar. Não creio que são pessoas que vão dizer que são o próprio Jesus, mas que são Cristos. Deu para entender? Ou não? Tá certo? Tem também um homem que lançou a marca 666, vocês viram esse vídeo aí, rolando, Morreu, circulando? né? Você viu? Ele se diz o Cristo. Isso aí. Ele vai... Porque na realidade, irmãos, Jesus está dizendo como que será a vinda dele. Jesus vai vir a essa terra, irmão, com um corpo de homem novamente? Vocês acham que Jesus vai vir? Ou ele vai vir como Deus, com os anjos? Então Jesus está dizendo, eu não vou vir mais em forma humana, como um ser humano comum. A minha próxima vinda será em glória. Eu vou vir em glória. Então acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus está dizendo, eu vou vir em glória, eu não vou vir mais como um homem mortal, que vai estar aqui, fazer milagres acontecer novamente. Não, agora eu vou vir em glória. Deu para entender, irmãos, o que Jesus está dizendo para o seu povo? Esses outros personagens são enganadores. São pessoas que vão vir. Surgiu esses dias aí, o 666, aquele homem que marcava as pessoas na testa ou na mão com 666, ele falando que ele era o Cristo. Morreu esse cara? E ele ressuscitou? Não. Então ele não era Jesus. Vou ser breve aqui, Atos capítulo 1, verso 9, 10 e 11. Porque aqui Jesus dá uma clareza para os seus discípulos da vinda dele, né? É verdade que esse camarada morreu, né? Todos esses que se diziam Cristos, né? Morreram e não voltaram. Irmãos, mas a questão toda é que eles vão fazer sinais. Esse não chegou a fazer sinais absurdos para enganar, se possível, até os escolhidos. E aí o problema é que, como o pastor Gil César falou, né? Eles não vão tentar enganar só com palavras, mas com sinais, com evidência de poder. E a grande parte maior será nos sinais. Porque as pessoas hoje estão atrás de sinais. Isso. Atos 1, verso 9. Deixa eu ler a partir do verso 8. Jesus está falando com seus discípulos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, isso é a promessa que ocorreu em Pentecostes, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Entenda uma coisa, a perseguição também começa em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ok? E quando dizia isso, Jesus dizendo, vendo eles, os discípulos estavam vendo ele, foi elevado à altura e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Então a nuvem pegou e já levou, ele já não viu. Eles já não viram. E estando com os olhos fitos no céu, isso é, estavam olhando para o céu ainda tentando ver Jesus, enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir as nuvens. Ficou claro aí? Eles viram Jesus subir? Então vamos ver Jesus voltar. Ficou claro ou não? Tá certo? Agora, eu vou ser bem breve, porque há uma ideia errada de um certo modo, que faz uma comparação, por que leva a gente a entender que Mateus 24 seria para Israel. Abre Mateus 22 aí.
A Mateus 21, verso 43. Ok? Acharam? Não deixe de abrir sua Bíblia não, viu? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus, ele está falando com os judeus, tá ok? Segundo a carne. Eu estou falando povo, né? O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Qual nação é essa? Quem é a nação? Quem é a nação santa? A igreja. Jesus está falando, olha Israel, povo de Israel, vocês não estão querendo me receber, né? O reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a uma nação que dê os seus frutos. Deu para entender? Pedro vai dizer, mas vós sois a nação santa, o povo escolhido, a geração eleita. Né? Agora, vamos Mateus capítulo 8. Verso 12. Verso 10. Quando aparece um centurião que é estrangeiro, isso é, ele é um gentil, não é judeu, Jesus diz, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem são os filhos do reino que ele está dizendo aqui? Lá na frente ele diz, o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a outro povo para que dê fruto, porque vocês estão desprezando aquilo que Deus proporcionou num chamamento para Israel segundo a carne. Aí você fala, pastor, mas Israel, ele é salvo de qualquer maneira. Se o israelita pecar à vontade, ele é salvo porque ele é filho de Abraão. Abre João 8. Jesus numa conversa com os judeus, e aí evidentemente, você fala, pastor, mas se um judeu converter a Jesus, ele está salvo. Por isso Paulo fala, por acaso, porventura, Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, porque eu sou israelita. E ele se converteu, então ele está firme nas promessas. Mas se Paulo tivesse desviado do caminho do Senhor, Paulo não estaria firme. Não tinha promessa de Abraão para ele. Veja bem, João 8, verso 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se é uma condição, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis, futuro, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Aí os judeus falam, poxa vida, eu conheço a verdade, eu conheço a Torá, eu conheço a lei. E responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Irmãos, aqui para nós, o povo judeu nunca serviu a ninguém? Foi escravo no Egito, foi exilado para a Babilônia, nunca serviu a ninguém? É verdade isso? Não. Nunca servimos a ninguém, porque Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, vocês serão livres. Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A libertação aqui não é de um reino, mas do pecado. Inclusive, nesse momento, eles estavam servindo a Roma. Olha para você ver que incrível. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando com o judeu, olha, se eu libertar vocês, vocês então serão livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, segundo a carne. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo o que vi junto do meu pai, e vós fazei o que viste junto do vosso pai. Preste atenção, acompanhe essa leitura, porque talvez ela seja a mais importante que você vai fazer em relação a esse assunto. Jesus fala, eu falo o que eu vi junto do meu pai, mas vocês falam do que vocês viram junto do vosso pai.
Ele vai falar que é o diabo. Porque quem vive no pecado é filho do diabo. E ele está falando com os judeus, segundo a carne, descendente de Abraão. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Jesus está falando, vocês não são filhos de Abraão. Embora são descendentes, as promessas de Abraão, a herança do filho, não está sobre vocês. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, e eles não queriam ver a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Agora eles apelam para a paternidade divina, falam, nós somos filhos de Abraão. Jesus fala, vocês não são. Eles falam, não, nós temos um pai que é Deus. Vamos ver se Jesus confirma isso? E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entende a minha linguagem? Por não poder ouvir a minha palavra. Vós tem por pai quem? Fala mais alto. Vós tem por pai o diabo. Sabe quem falou isso? Não sou eu, é Jesus. Jesus vira para os judeus segundo a carne, que não queriam deixar a palavra limpar eles, e fala, vocês não são filhos de Abraão, embora eu sei que vocês são descendentes de Abraão segundo a carne, vocês não são filhos. Por quê? Descendentes de Abraão, os ismaelitas também são, os edomitas também são, os midianitas também são. Só que, e os israelitas, que não creem em Jesus, também são descendentes segundo a carne. Mas para ser filho de Abraão, segundo a promessa, é pela fé em Jesus. Deu para entender? E por isso Jesus fala, eu vou tirar o reino de vocês e vou dar para uma nação que dê fruto. E essa nação é a igreja. Esse estudo é... Isso, eu vou concluir aqui. Por que não entendem a minha linguagem? Por que não podem ouvir a minha palavra? Vós tem por pai o diabo, e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque profere mentira e fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. É por isso que ele falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querei vós me convencer de pecado? Se vos digo a verdade, por que não creem? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não escutam, porque não sois de Deus. Fechou? Sabe quem falou? Jesus. Jesus falou, olha, vocês não são filhos de Abraão, embora são descendentes. Vocês não são filhos de Deus, porque vocês são filhos do diabo. Jesus fala isso claramente. E nós precisamos parar de idolatrar Israel. Nós não precisamos ser antissemita, como eles acusam quem mostra essa passagem para ele. Vai falar assim, ele é antissemita. Eu não sou sionista e nem antissemita. Eu só sou cristão, no sentido pleno da palavra, ou messiânico, se eles quiserem usar essa palavra. O problema é que muitas vezes vão querer usar a palavra antes de messiânico, vão querer usar judeu messiânico. E aí que está um problema grave. Se eles quiserem ser messiânico, está correto. Agora, a partir do momento que eu falo que eu sou judeu messiânico, aí eu já estou atribuindo uma mistura completamente ignorante da própria Escritura. E aqui, irmão, com todo respeito, Jesus fez uma separação clara de que o povo dele é aquele que entra pela fé. Paulo é israelita. Ele é filho do diabo? Não. Paulo creu, não creu? Então, ele é filho de Deus pela fé, filho de Abraão e herdeiro da promessa. O pastor Gil César colocou aqui, 1 Pedro 2, verso 9 e 10. Vamos ler? Na verdade, esse texto, se você quiser ler, vem desde o verso 4, tá? Vou ler o verso 9. Mas vós sois a geração eleita, são os eleitos, o sacerdócio real. O que ele está dizendo com isso? Reis e sacerdotes. Ele está dizendo que o povo de Israel, que se diz sacerdote, não é mais sacerdote. Depois de Jesus, não se levantou mais nenhum rei em Israel, da descendência de Davi. Não tem rei. A nação santa, o povo adquirido. Aí você fala, não, mas Israel foi o povo adquirido. É isso que Deus fala lá no Antigo Testamento. Mas quando chega uma nova aliança, eles rejeitam. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vocês, que em outro tempo não eram povo, mas agora são povo. E ele vai para Oséias 1, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Irmãos, isso é tão profundo que gastariam dias para estudar isso aqui. Gálatas, né? Isso. Abre lá Gálatas 3, verso 7. Isso. Mas eu vou ler o 7, porque ele fala algo claro. Gálatas 3, 7. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque é isso que acaba bloqueando muito a interpretação do Apocalipse. É querer salvar duas noivas. Querer salvar duas esposas. É querer colocar duas e aí começa a querer arrumar etapas para encaixar as duas. Né? Gálatas 3, 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Por isso ele fala, se você crê em mim, então a verdade vos libertará. Mas vocês não creem, então vocês não são filhos de Abraão. Verso 9. De sorte, ou de modo, que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Veja bem as promessas de Deus. Pastor, mas tem promessas para Israel. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, verso 16, e a sua descendência, no singular. Não diz, e as descendências, como falando de muitos, mas fala de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Quer manter a promessa feita a Abraão? Então, se achega a Jesus Cristo, que a promessa está ligada nele. Deu para entender? Jesus é descendente de Abraão? É, ué, filho de Davi, descendente de, né? Então, veja bem, a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, singular. Não a todos os descendentes, mas ao descendente singular que é Cristo. Por isso, quando eu estou em Cristo, eu sou herdeiro da promessa. Verso 26. Porque todos sois filhos de Deus. Olha, os judeus lá, Jesus falou, vocês não são filhos de Deus porque não creem em mim. Se creem, passa a ser filho. E aí Jesus explica, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. A partir do momento que um gentil ou judeu converteu a Cristo, ele é filho de Deus e é filho de Abraão. Sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto, na salvação, não há judeu nem grego, não há acepção de pessoas, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que ele falou, não há separação de judeu ou grego, gentil. Ele uniu os povos. E para concluir essa explanação, Efésios capítulo 2. Olha o que ele fala no verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, ele está falando que o Efésios era um povo gentil, né? Não é um povo judeu. Mas ele fala, vós em outro tempo eram gentios. Se eram, não são mais gentios, tá certo? Segundo a carne, e chamados incircuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão é o sinal da aliança com Deus desde Abraão. Agora a circuncisão no coração. Éramos chamados incircuncisos. Lembra que Davi vira para o gigante Golias e fala assim, quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Ele está falando, quem é esse que não tem aliança com Deus? Não faz parte do povo de Deus. Nós éramos considerados incircuncisos. Feito pelas mãos de homens. E nós éramos chamados gentios. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. O que ele está dizendo? Se nós estávamos separados, quer dizer que agora nós não estamos. E estrangeiros, alienados, às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, a igreja, os gentios, que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez o quê? Um.
derrubando a parede da separação que estava no meio. Havia uma barreira entre os judeus e os gentios. O que definia um judeu e um gentio? Era a lei de ordenança. Ele vai falar assim: derrubou a parede da separação que estava no meio, na sua carne, e desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, é o corpo de Cristo, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em o corpo. Irmãos, Jesus veio reconciliar o gentio com Deus, mas também os judeus com Deus. Ambos precisavam reconciliar com Deus, quer dizer que estavam afastados. Por isso, se um judeu não se converter hoje, ele não foi reconciliado, porque ele é reconciliado a partir do momento que ele se converte. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Veja bem, o apóstolo Paulo está dando uma... Vou continuar, verso 18. E por ele, Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A gente só consegue ter acesso ao Pai hoje através do Filho, seja judeu, seja gentio, seja qualquer um. Tá certo? Paulo está explicando para nós um mistério profundo em que os judeus agora estão tendo a comunidade de Israel completada por meio dos gentios que estão se chegando a Cristo. E aí ele vai falar assim no verso 1, olha capítulo 3, verso 1. Por essa causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Ó, pastor, mas ele acabou de falar que nós não éramos gentios, mas agora ele está fazendo uma separação literal, de carne, não espiritual. E se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada convosco. Agora presta atenção que profunda essa parte. Como me foi esse mistério? Era um mistério. Acompanhe a leitura. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes há pouco vos escrevi. Ele acabou de escrever que judeus e gentios formaram um povo, formaram um corpo, e agora é uma comunidade só. E ele está revelando um mistério. Por isso, quando vocês lerem, né, podereis compreender, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo vai revelar agora qual é o mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, no tempo dele, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém? Por isso, quando Paulo conclui o livro de Gálatas, capítulo 6, verso 16, ele vai chamar a igreja de Israel de Deus. Porque você não é mais gentil, você não está mais afastado da comunidade de Israel. Mas e o judeu que não creu? Ele não faz parte do Israel de Deus espiritual. Embora ele seja descendência de Abraão, ele deixou o Cristo, que é o único acesso mediador entre Deus e o Pai, e a Bíblia diz que ele foi quebrado e no lugar dele foi enxertado alguém que creu. Um judeu que creu, que é Paulo, Pedro e vários judeus que se convertem nos dias de hoje. E os gentios entram sendo participantes da promessa, sendo enxertados em Israel, fazendo parte dessa comunidade. E agora nós temos um só povo, um só corpo, e não há duas mulheres de Cristo, duas esposas, duas noivas, só há uma noiva, e a aliança eterna é essa que Cristo restaurou, que ele falou que faria, em Jeremias 31, verso 31, ele fala isso, que vem dias que faria uma aliança nova, né, com a casa de Israel e com a casa de Judá, e nós entramos participando pela casa de Israel. Nós somos participantes das promessas, filhos de Deus, filhos de Abraão, herdeiros da promessa de Deus em Cristo. E eu creio que os irmãos devem ter entendido que não há essa ambiguidade, não há essa dualidade de dois povos coexistindo, sendo povos de Deus, santos e separados e remidos, porque há um povo, seja judeu, seja gentil, nisso não há diferença. Aquele que recebe a Jesus, ele faz parte das promessas e da aliança com Deus. Amém? Pastor Gil César, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta, né? Ficou clara essa questão de
que a igreja é a nação santa e é também o Israel de Deus, e a igreja, e se o judeu converter, ele está salvo, mas se ele não converter, Jesus chama ele de filho do diabo, que ele não está salvo. Ficou claro isso? Eu falo isso porque, irmãos, eu aprendi que um judeu, olha, para mim, desde a minha infância era muito complexo isso. Eu aprendia que um judeu, ele podia fazer o que fosse, que ele estava salvo. É uma espécie de predestinação nacional, né? Podia pecar, podia negar Jesus, podia fazer o que fosse, que ele estava salvo. Isso é uma inverdade bíblica teológica. E eu ensinei isso, é lógico, eu já expliquei isso para os irmãos, né? Cheguei a ensinar isso até que eu fui perceber esses versos e não percebi sozinho. Deus usou pessoas para me instruir, para me ensinar essas coisas, né? E é necessário a igreja entender claramente qual é o mistério de Cristo. Esse mistério que foi revelado é profundo, né? E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço ao pastor Jader, pastor presidente dessa igreja, pastor Gil César pelo convite, a paciência dos irmãos, né, de ouvir, de acompanhar a leitura, de ter o coração tão aberto para receber a palavra. E eu estou disponível, né, se os irmãos tiverem alguma dúvida depois, talvez fique com vergonha. No final da apostila, na última página, tem o meu telefone, que é um WhatsApp também, e tem o meu e-mail. Se quiser, às vezes, perguntar alguma coisa ali, tá, a gente vai estar de prontidão. Ô, Gil. Isso, a pergunta da irmã foi pertinente. Pastor, significa então que nenhum judeu é salvo, a não ser que ele aceite e receba Jesus? É isso mesmo. Nenhum judeu é salvo só por ser judeu. Ele precisa passar pelo mesmo caminho, que é Jesus. Por isso Jesus fala com os judeus, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele falou com o judeu, não foi com o gentil, né? Foi com os judeus. E aí os judeus também precisam receber Jesus. Pode falar. Exato. Não há acepção de pessoas. É aí que a Bíblia diz que não há acepção de pessoas para que o caminho seja trilhado. O judeu também. Inclusive, irmãos, seria bom vocês lerem. Existe um estudo completo aqui na apostila que fala assim, olha, que o judeu, olha, está na página 94. Os judeus também precisam se converter para serem salvos. E um estudo completo, vai facilitar muito o entendimento dos irmãos sobre isso. Tá ok? Mais alguma pergunta? Hoje eu consegui terminar no horário direitinho, né? Eu agradeço novamente, tá? A paciência dos irmãos e a oportunidade ímpar de participar com vocês aqui nessa igreja. De Mateus 24. Metade da igreja, né? Bem, a pergunta do irmão foi o seguinte, ó, é possível afirmar, a partir do verso 40, de Mateus 24, 40 não, né? É isso mesmo? Que somente metade da igreja, né, seria salvo. Jesus sempre coloca essa... Se for pegar proporcionalmente, a ideia que se dá é disso, que metade vai ser salva e metade não vai, né, da igreja. Só que, veja que os discípulos perguntam assim, sobre quantos que vão se salvar. Jesus fala que a porta é estreita, né? Ela continua estreita, irmão, não esquece não. A porta não enlargueceu não, tem gente que acha que Deus ficou moderno. Deus não muda, Deus já é top, Ele é Ele é tudo, né? Ele é completo, Deus não evolui, os pensamentos de Deus não evoluem, então a porta continua estreita. Jesus fala que muitos vão tentar passar por essa porta, mas poucos, olha, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Pode ter certeza que são poucos. Eu não arriscaria dizer que metade é exato. Pelas parábolas, dá-se a entender, das 10 virgens, né? Essa de um será deixado, outro será levado, dá-se a entender que metade da igreja seria salvo. Evidentemente, se você pegar metade da igreja do Brasil, não dá para você falar que metade vai ser salvo, porque não vai. Pode ter certeza. Você fala, por que você está julgando? Pelas práticas. A Bíblia fala que eu não posso julgar pela aparência, mas eu devo julgar segundo a reta justiça de Deus, que é a palavra de Deus. Olhando pela palavra, pela escritura, você vê uma igreja que idolatra mamon. Ela fala em Deus, mas ela quer dinheiro. É isso que a gente vê muitas vezes na igreja, né? É uma igreja que ela se congrega dizendo que é em nome de Deus, mas o que ela busca são as bênçãos de mamon.
Então a igreja brasileira pode ter certeza que metade dela não sobe, não. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, quando você olha para a igreja num contexto geral, do outro lado do mundo, você tem a igreja no Oriente, que ela é extremamente fiel. Lá poucos vão se perder. Aqui poucos vão se salvar. Estou falando do dia de hoje. Tá? Vou te dizer do dia de hoje. Por que eu falo isso? Por causa das obras. A Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. E o fruto da igreja brasileira é um fruto de vexame, de líderes que têm se corrompido na política, de líderes que têm se vendido por causa de shows, de uma população que adora, né, eventos, mas não querem se aprofundar na palavra de Deus, não gostam de oração, né? Uma igreja que não gosta de orar, a verdade é essa, é a igreja no contexto geral do Brasil, que eu conheço muito bem a igreja brasileira, de líderes que se vendem por causa de... Olha, irmãos, eu tenho tido contato, às vezes, com pessoas que eles veem a palavra e falam assim, ó pastor, mas é verdade, é isso mesmo. Fala assim, então prega isso, irmão. Eu não posso, porque lá numa convenção vão me excluir. Ó, Jesus fala, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é se prostituir, meu irmão. A partir do momento que eu tenho consciência da verdade e eu me omito em ensinar a igreja essa verdade, eu estou me prostituindo. Então eu não posso falar que hoje no Brasil seria metade, nem no Oriente. Porque no Oriente eu tenho certeza que a maioria vai ser salva. Né? E aqui a gente tem certeza, como na igreja americana, que nós somos influenciados pela teologia da prosperidade, teologia de Mamon, a maioria hoje não recebe a salvação. Se você pegar os pais da igreja, você vai sentir vergonha de como era a igreja primitiva e como somos nós. Inclusive, esse estudo todo que eu dei para vocês hoje sobre o seminário do Apocalipse, eu fui buscar referência lá na igreja primitiva. Quem conhece e tem acesso aos pais da igreja vai ver que nunca, na história dos pais da igreja, eles dividiram a vida de Cristo em duas etapas, os dois povos distintos, salvos. Eles não dividiram a ressurreição, a primeira ressurreição em duas etapas, nunca fizeram isso. Sempre eles pregaram como está escrito em Mateus 28. E aí, se você quiser conferir, pega os pais da igreja ali, Orígenes, você vai pegar Clemente, Adidaquê, todos os pais da igreja, você vai ver que todos eles testemunham que a vinda de Cristo vai ocorrer depois da tribulação daqueles dias, como está escrito claramente, e nenhum deles vai afirmar uma vinda secreta, como um relâmpago, como um piscar de olhos, porque na Escritura não fala isso. Então eles tinham essa questão. Tá certo? Irmão Gil, pastor Juscelio. Glória a Deus. Queridos, com respeito a Pedro dizendo para nós, nação eleita, eu fiz uma exegese desse texto, e ele está dizendo que é um povo que não é especificamente judeu, mas que são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. E passaram a fazer parte, então, da família de Deus. Quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então você faz parte da família de Deus. Não importa se é judeu, se é servo, se é livre, o que importa é que a promessa de Deus está sobre a sua vida também, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao pastor Felipe, que atendeu prontamente o nosso convite. E poderíamos discorrer aqui, irmãos, vários dias. Eu, pela minha vontade, nós passaríamos aqui também dezembro, estudando um pouco mais. Mas nós temos um calendário a seguir, nós temos uma programação a ser feita. E foi uma proposta do pastor Jader para o ano que vem nós fazermos um internado aqui, né, pastor, na igreja, e de nós ficarmos aqui durante todo o dia, almoçarmos aqui e passarmos o dia todo aqui na igreja. Então, nós vamos sentar depois e estudar essa possibilidade. Isso. Irmãos, então é o seguinte, com respeito à apostila que você adquiriu, não jogue ela fora, não descarte ela, porque, em primeiro lugar, é um estudo revelado, irmão. Tem muita coisa profunda. Em segundo lugar, porque o ano que vem nós vamos utilizar ela de novo. Então, o seminário ano que vem vai ser seminário do Apocalipse simplificado, aquilo que não foi dito. Então, vai ser esse tema. Seminário do Apocalipse simplificado, aquilo que não foi dito. Aí nós vamos rever, vamos ver e estudar só aquilo que não foi dito. Aí tem os 144 mil, Josué, também, que diz só os 144 mil que vão ser salvos, pastor. Não, não é isso, irmão. É 12 vezes 12 vezes 1000, que é um número incontável, que vai dar os 144 mil. Então, irmãos, guarda a sua apostila com carinho, porque o ano que vem você vai pegar ela de volta e nós vamos estudar aquilo que não foi dito. Amém? Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar?
Também quero agradecer o pastor Daí, que veio lá do Inhapim participar com a gente. Ele parece um pouquinho com o pastor Felipe. Mas ele é uma bênção de Deus. E queremos também agradecer os irmãos que estão participando pela internet, irmãos. Aqui nós estamos mexendo ali, porque está sendo enviado isso online. Tem o pastor Rafael que mandou um abraço para você lá do Japão, tá? E está assistindo lá também. Então a internet hoje é uma bênção, irmãos. É uma ferramenta que nós podemos divulgar a palavra para o mundo todo. Então isso foi compartilhado via internet. Tem alguns amigos também lá do trabalho que estão aqui comentando. Então que Deus abençoe também a vida deles pela internet. Pastor Felipe faz um agradecimento ao pastor Rafael, que ajudou também na confecção, na preparação dessa apostila. Amém, irmãos? Vamos então passar ao pastor Jada para a gente encerrar esse mês. Gostaram, irmãos? Existe lá uma indicação, assim, quem gostou dá um joinha, né? Foi bênção? Gostaram? Então ano que vem tem mais, Amém. Em nome de Jesus. Pastor Jada. Amém. Irmãos, graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus que eu aprendi bastante. As pessoas pensam assim, o pastor sabe tudo. Sabe nada, irmãos. Sabe nada. A gente tem muita coisa para aprender ainda. Então a gente ali, o pastor falando e fazendo algumas anotações daquilo que a gente tinha dúvida, a gente pegou e fomos abençoados. Mas